a situação que você pegou foi muito difícil, né? Na verdade, foi uma das coisas que mais me animou aí, era saber que eu gosto de gestão, eu vinha estudando gestão e da capacidade que a gente vinha de conseguir fazer a gestão, que é o que o Cruzeiro precisava, mais do que resultado desportivo. É um grande problema você fazer isso no futebol, porque todo mundo quer ver o time ganhando troféu e fazendo gol. Tanto que eu falo que o Cruzeiro chegou no nível que chegou e foi uma culpa coletiva, porque enquanto estava ganhando, como ganhou em 2018, todo mundo aplaudiu. Ganhou o Mineiro em 19, todo mundo aplaudiu. Aí quando começa a ser eliminado nas competições, e eu já estava alertando isso antes, que o pessoal, opa, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo mesmo. Aí vira aquela crise interna de jogador e por aí vai. Então, o futebol é um meio em que o errado pode dar certo se o campo estiver ganhando, né? Então, é isso que aparenta para fora. Então, quando a gente chega, a dificuldade maior era essa. Apesar de ter que preocupar com gestão, todo mundo quer ver a bola entrando. E é muito difícil. No futebol, 90% das vezes, talvez, se não for mais percentualmente, vai ganhar quem está investindo mais, né? Então, é o que acontece no mundo, não é só no Brasil. Então, você ter que fazer os dois caminhos ao mesmo tempo é muito complicado. Então, enquanto a gente estava buscando fazer gestão, e foi uma coisa que eu acho que conseguimos fazer bem diante do que a gente tinha em mãos, que era acordos tributários, acordos trabalhistas, conseguir honrar uns compromissos da FIFA que não foram honrados em gestões anteriores. Só que isso, com todo o outro, é difícil, né? Então, por exemplo, eu já chego com um legado de salário atrasado. Eu falo que se eu tivesse passado um corte, né? Quando eu assumi e falado o que é para trás eu vou pagar para frente, talvez eu não tivesse ficado com salário atrasado, diante de tudo que eu tive que pagar. Mas eu optei e falei, não, vamos resolver o que existe aqui pra gente, a gente tá pegando o CNPJ de uma forma completa. Não adianta eu querer cortar isso para falar de gestão de A ou de B. Vamos tentar resolver o problema do Cruzeiro. Certo. Só que a gente vislumbrava realmente desde esse começo e foi uma coisa, eu falo que eu fico muito feliz que hoje quando a gente tem meios de comunicação, assim, as coisas são filmadas, né, Luiz? Você não tem profeta do acontecido. Então, em novembro de 2020, quando o Cruzeiro balançava, porque o campeonato começou depois, e ali já caminhava para não subir. Eu participei de um bate-papo com sócio diamante, e alguns falavam, pô, mas se não subir, qual é o nosso futuro? Eu falei, o nosso futuro não depende de subir, porque a gente não é uma receita que vai resolver os problemas do Cruzeiro. O nosso futuro depende de ser aprovada a lei da SAF e a gente vender o Cruzeiro. Então isso eu já estava falando em 2020, né? E aí que vem todo esse trabalho que a gente conduziu depois, seja no âmbito legislativo, seja no âmbito interno do Cruzeiro, para poder levar esse caminho e essa conclusão. Nesse momento, assim, que você chegou, você não teve nenhum tipo de medo de, tipo assim, o medo que eu quero te dizer é, olha, eu vou ter que tomar algumas posições talvez impopulares aqui. Normal, né? Mas até hoje não está tomando. Mas você conseguiu peitar isso muito fortemente, cara. O que eu acho é isso. Realmente a gente passa por dissabores, né? Claro, ainda mais no futebol que envolve muita paixão. Então, dissabores até emocionais, que atinge até a minha mulher que está aqui, que eu quero agradecer a presença dela, e sofreu muito comigo aí também nesse tempo, que vai no âmbito pessoal das pessoas, mas eu acho que quando a gente está disposto a assumir um desafio desse, eu vivi dentro do Cruzeiro antes muito tempo e vivi momentos bons e ruins, e eu vi o tanto que quem estava à frente sofria, então a gente já vai preparado para isso, para superar, sabendo que nem tudo serão flores. Acho que pelo menos a parte boa foi isso que você falou, depois de talvez 1 ano e meio aí, muito mais de críticas do que de elogios, porque chegou a ter, principalmente no começo, né, nós ganhamos 6 partidas, e que eu falei, quando tá ganhando, tá tudo bem, você é o melhor do mundo, né, e de repente você vira o pior quando tá perdendo, mas entre muito mais críticas do que elogios, sem dúvida nenhuma que eu sofri ao longo desse 1 ano e meio, hoje eu acho bacana que muita gente chega e fala, olha, eu vou postar uma foto minha com você, meus amigos vão até rir, falando, pô, você brigava com ele, mas hoje eu reconheço o seu trabalho, então eu acho bacana hoje, que hoje boa parte é assim, tem quem critica, ainda tem, ninguém vai ser unanimidade, não tenho dúvida nenhuma, né, então vão existir os críticos sempre, mas eu acho bacana hoje, porque hoje realmente acho que essa chave virou, que a gente vê humor de rede social, comportamento ao vivo, própria relação com a imprensa, são as pessoas que tentam entender um pouco que a gente teve que passar por aquilo para chegar onde chegou. Caramba, você foi um cara... foi um bem pro clube, porque senão, meu filho, sei lá, o que ia acontecer não, viu? Eu falo até, eu perdi a eleição de 2017 para essa turma que fez o que fez com o Cruzeiro, e quando me faziam as perguntas, eu falava, em 2017, talvez a gente não tivesse sido campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil em 18. Porque ali já existia uma crise grave, mas ainda sanável. Eram 480 milhões de dívida diante de uma receita de Série A, com jogadores para vender. Só que aí eles deram o famoso all-in do pôquer, né? Trocaram jovens por atletas mais velhos, com salários altíssimos, renovações altíssimas, e aí foi só acumulando a dívida ainda mais, e o clube ficou sem ativo para vender, até porque começou a atrasar salário e nós perdemos diversos ativos de graça praticamente. Eu ia te perguntar isso, porque na época do Dr. Gilvan,
teve a ascensão esportiva e teve um custo alto, mas ainda não tava, a vaca não tinha ido pro brejo, não, vamos dizer assim. Ah, mas ela tava com as duas patinhas da frente. Já tava tombando, como diz o outro. Porque a que a gente tem, o Juvan pega o clube em 2012 com 120 milhões de dívida e entrega em 2017 com 480. Então ali eu já dava entrevistas naquela e que eu falo, também impopulares. Eu podia ter falado, não, eu quero o apoio, não, eu tinha que falar a verdade era aquela, o clube estava muito endividado. Tanto que as dívidas FIFA que a gente pagou, que eu paguei em praticamente 3 meses, 40 milhões de reais, mas se for somar todas, da época da gestão Wagner, Itaí, Sérgio Nonato, você tem uma dívida do Rodriguinho, que vai vencer agora, que é altíssima, já está lá, deve dar uns 30 e poucos milhões de reais. Teve a do Pedro Rocha, que eu paguei. Salvo engano, só essas duas. Então, todas as outras dívidas FIFA e CNRD que a gente tem vieram da gestão do Juvan. Caramba, cara. Que dá mais de 100 milhões de reais. E aí a turma que chegou fez barbaridade, né? Aí você misturou incompetência com má gestão e com desvio de caráter, né? Que é o que está bem comprovado hoje aí e que eu, como torcedor e como toda torcida, rezamos todo dia para que esse processo ande para a gente ver punição, para tirar da cabeça esse negócio que o Brasil não pune ninguém, né? Porque no âmbito civil o que a gente pôde fazer, a gente fez. Movemos mais de 10 ações contra eles, bloqueio de bens, enfim, tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. Agora, o processo criminal está na mão da Justiça do Poder Público, né? Então, a gente nomeou um advogado para acompanhá-lo, mas é um processo com 9 réus que não consegue falar, o Cruzeiro consegue fazer o processo andar. Todo momento que a gente foi chamado, a gente prestou conta, tentou ajudar, fornecemos documento, mas depende da justiça hoje. Essa é a pergunta. É legal, porque você é advogado, dos bons, então nada melhor do que a gente perguntar isso para um doutor aqui, porque muita gente fala, né, não aconteceu nada com o pessoal. Tem como comprovar que, por exemplo, tá? Eu não tenho acesso a contrato, mas um contrato, em média, era feito de X forma e nessa época foi feita de uma outra forma. Não precisava nem isso. Tem como comprovar isso, né? Gasto em cartão corporativo, gasto pessoal com advogado. Tem aumento de salário também de 70 vezes no... Tudo. Pagamento de comissão para quem não era nem empresário do atleta. Pagamento de comissão para atleta que nem negociado fui. Aí teve pagamento de comissão. É o negócio mais louco do mundo. São coisas que eu nunca tinha visto no futebol na vida. Jogador que nem negociado tava. Pra gente, vou dar um exemplo mesmo quando eu te convidar pra vir no podcast, mas de fazer um pix aí pra gente te convidar. É isso. Rir pra não chorar, se você ler assim, eu paguei a comissão porque eu não queria que o atleta saísse, o empresário ia fazer uma carga muito grande nele, e aí se eu perdesse o atleta, a torcida ia brigar, então eu paguei a comissão pro empresário deixar o atleta. Aí esse dinheiro vai e cai num outro clube do interior de Minas, que o dirigente tinha sido dirigente, esse clube paga uma dívida que o atual dirigente era solidário na dívida no outro dia, todos os valores combinando e por aí vai, né? Que coisa, que doideira.